Gamers com local. Gamers com local. Eles jogam videogame e eles têm local. E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gamers com Local. No episódio de hoje, estamos aqui com o meu co-host, David. E aí, pessoal? E aí, tudo bem? E junto conosco, mais uma vez, de novo, nosso querido amigo, especialista em Metroidvania e agora pronto para apresentar o seu TCC de RPGs de turno, Eléo Tribal. Hello, tutti. E aí, Elimar, quanto tempo? Uma semana, hein? Meia hora pra ser mais preciso. Que o tempo, sabe, ó. Mas continuando a nossa conversa da semana passada... Bom, hoje nós estamos aqui para conversar sobre RPGs de turno, porque estou aqui agora meio que intimado com as duas pessoas que eu conheço que mais jogam RPGs. E aí, o que vocês têm a me apresentar hoje? Então, eu queria muito falar sobre esse rolê de RPG de turno e falar do gênero, né? Porque a gente já falou sobre Metroidvania, que é o gênero, um dos seus gêneros grandes favoritos, e eu queria falar do RPG de turno, especificamente de turno, que é um dos meus gêneros favoritos. Cadê o banheiro dos não binários? Inclusive, muitos amigos meus acham que eu só jogo isso, né? É mentira, gente. Eu também jogo jogo de terror, né? E também jogo jogo de tiro. Para surpreender muitas pessoas. Mas a minha questão, eu queria fazer uma reflexão que pega a visão do que rolou. Acho que foi umas 3 semanas, eu tava vendo uns vídeos aí pela internet, e eu vi um vídeo de um cara dizendo assim sobre como o RPG de turno precisava evoluir. E aí, um vídeo bom, que tinha pontos bons, pontos interessantes, mas tinha alguns momentos que tinha uma vibe, que era uma coisa meio assim... O RPG de turno precisa evoluir e deixar de ser RPG de turno. E ficar, que diabo é isso, né? Porque tem muito uma ideia, e isso ficou me incomodando muito, e eu acho que, principalmente, Léo vai concordar comigo, que tem essa ideia de que o RPG de turno, por si só, é uma coisa chata. Como se nós fôssemos proibidos de achar divertido o jogo parar e te dar o tempo que você quiser para você elaborar a sua estratégia, para você pensar nas suas opções. E mais do que isso, é como se o RPG de ação fosse uma evolução inevitável do RPG de turno. É muito uma ideia de que RPG de ação bom por si mesmo, RPG de turno ruim por si mesmo. RPG de ação legal, ultra divertido, RPG de turno chato. E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu vejo muitos produtores de conteúdo, muitas pessoas de mídia especializada falando como se turno fosse chato. E aí eu falar da minha experiência, eu acho que turno, ele também pode ser legal. Claro que não é aquela coisa de que porque é de turno é legal. Existem RPGs de turno chato. Assim como existem RPGs de ação chato. Existem Metroidvanias chatos. Existem jogos de terror chato, mas eu questiono muito essa coisa de que o turno por si só é chato. Inclusive eu vim aqui, eu quero hablar, que veja só, xadrez é de turno, ninguém fala que é chato. Uno é um jogo de turno, ninguém fala que é chato. Banco imobiliário, Zombicide, board game, jogo de tabuleiro em geral, é de turno, ninguém fala que é chato. Magic TCG, o card game do Pokémon, tudo isso é de turno, ninguém fala que é chato. Mas quando o assunto é jogo virtual, não, ser de turno é a pior coisa do mundo. Ser de turno, todo mundo é obrigado a achar chato. Isso é uma coisa que me incomoda profundamente, porque é um gênero que eu gosto muito e é um gênero que tem sobrevivido, apesar de tudo. O que foi? É que tá batendo aqui. Pronto, então é um gênero que tem demonstrado, apesar de todo mundo dizer que é ruim, ele tem indo lá e de novo, mostrando que é legal. E aí eu acho que existe no mundo gamer, no meio gamer, um sentimento que eu vou usar essa palavra, é uma grande vontade quando o jogo é de turno. E eu sinto isso muito. Muitas pessoas que vão lá e digam assim, eu vou jogar o jogo de turno, mas eu vou dizer só pra dizer que eu acho ruim porque eu gostei. Sem realmente se abrir à experiência, sem realmente se abrir
ao que tá lá. Ai, que delícia! As pessoas já vão jogar já achando que é ruim antes de se abrirem a viver aquela experiência. Porque existe como se fosse uma pressão social que gamer que é gamer de verdade tem que achar jogo de turno chato. Isso faz algum sentido, assim, pra vocês, que eu tô falando? Eu não sei exatamente se é depressão, mas eu acho que meio que isso reflete muito um certo movimento de como determinadas franquias clássicas de jogos, de RPG no caso, RPG de turno, como... acho que não tem como fugir de falar deles, de Final Fantasy, que desde algumas edições anteriores do jogo, acho que desde o 12, imagino, ele começou a se distanciar de como era um jogo de turno, né, e para se aproximar de um gênero de ação. E, embora eu goste do 12, e eu acho que funciona bem no 12, eu acho que a partir já do 15 e 16, ele meio que se pelo menos pra mim, né, falo no meu nome, ele meio que se descaracterizou muito de como dos Final Fantasy clássicos. Embora que ele trouxesse determinados personagens, magias, elementos que são dos clássicos do Final Fantasy, eu acho que o jogo em si meio que se descaracterizou muito. E meio que eu acho que eles acabam seguindo esse movimento de que RPG agora, eu não sei se é uma questão tipo de geração, que um déficit de atenção, de que não pode, de dificuldade de esperar, de atenção e tal. Então os jogos meio que há uma pressão de que os jogos, e não só RPGs, mas todos os jogos em geral sejam extremamente dinâmicos, ágeis, rápidos, acelerados, e jogos de turno meio que vão nessa contramão, porque ele exige atenção, paciência, estratégia, planejamento, que meio que vai em contrapartida a esse formato cada vez mais acelerado que você vê. Acho que não só jogos de RPGs, mas de forma de jogo geral. Então eu acho que meio que os jogos de RPG, os de turno, no caso, eles vão se distanciando disso, porque eles acabam se vendo na obrigação de seguir nessa linha de jogos cada vez mais acelerados, enfim, né, frenéticos e tal. Eu acho que isso é muito reflexo da nossa atualidade. Eu sinto que a mídia, principalmente de videogame, quer seguir a moda. E nem sempre a moda é o que a gente quer. É que nem o que a gente tava falando no episódio de Metroidvania semana passada. Os jogos, a partir, sei lá, da geração GameCube, não sei o que, Play 2, ficaram muito ação e muito peia, tiro, bater. Então, aquele pensamento que você era obrigado a ter em um Metroid pra decifrar um mapa, já não era mais atrativo. As pessoas tinham uma certa, como o David falou, uma má vontade de simplesmente prestar atenção no jogo. Porque talvez hoje em dia o déficit de atenção, ou agora a gente presta atenção em milhares de coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue só jogar videogame, tem que ficar conversando com alguém no telefone ao mesmo tempo. E eu vejo essa pressão da atualidade, digamos assim, para todos os gêneros, não só em RPGs. Mas eu acho que o que acaba refletindo disso para muitos dos gamers, no meu ponto de vista, é porque RPG, pela própria lógica de como o jogo funciona, ele tem, assim como os jogos de Musou, por exemplo. Do quê? Ele tem uma raiz extremamente repetitiva. Porque você sabe que você vai obrigatoriamente estar naquele campo de batalha durante muito tempo do jogo. Então a repetição é algo que faz parte do jogo. E quando você joga, você pode interpretar essa repetição de milhares de formas possíveis. Por exemplo, minha experiência com RPG não é muito esses jogos que vocês citaram até agora. Final Fantasy, Dragon Quest, eu não tenho muita proximidade com isso, apesar de ter jogado 12, um pouco do 7, mas eu sou muito Pokémon. Meu RPG de escolha, digamos assim, é Pokémon. E Pokémon, ele, especialmente conforme o passar do tempo, ele foi ficando mais moderno, as coisas começaram a tentar facilitar para todos os públicos. Então, quando você joga um Pokémon hoje em dia, especialmente quando você tá tipo, na história principal, ele tende a ser muito simples. Então, todas aquelas milhares de possibilidades que você tem quando você geralmente joga um RPG, de será que eu uso o golpe de status, ou o ataque forte, que pode não acertar, ou o ataque rápido, que tem uma força menor. Como eu vou usar as minhas habilidades naquele tempo ágil a fim que o jogo pede. Por exemplo, quando eu jogo Pokémon normalmente, eu vou apertando A.
Porque as batalhas são chatas. As batalhas em Pokémon são chatas, no jogo geral. Enquanto eu tô andando de ponto A ao B. Porém, quando eu jogo Pokémon no competitivo, onde eu tenho um limite de 2 minutos pra poder escolher o golpe pra o turno virar, né? Então eu tenho 2 minutos, e às vezes 2 minutos não é o suficiente. Eu ainda tô pensando, porque são tantas possibilidades que aqueles 2 minutos se abre pra me resolver dentro de uma limitação de 4 golpes. Que às vezes eu não sei nem o que fazer. E eu sinto que é muito difícil hoje em dia isso acontecer. Tipo, de a empresa conseguir fazer um jogo de RPG onde a mecânica de batalha não é repetitiva. Pokémon não consegue fazer isso. E só agora, só aproveitando que da mesma forma que a gente tá falando de que os jogos agora estão entrando nessa seara de serem mais ágeis e tal, o ZA, aparentemente, pelo menos é uma das experiências que a Game Freak quer fazer de um Pokémon com elementos de ação, né? Então ele já vai experimentar Pokémon um pouco mais, digamos assim, dinâmico, vamos dizer assim, né? Essa noção de que você passa muito tempo em batalha e tal, tem um certo fundo de verdade, que é muito embasado na ideia dos clássicos. Os clássicos, principalmente os japoneses, tinham muito essa coisa de que você tinha muitas batalhas aleatórias, então você passava muito tempo. E muitas batalhas que é só atacar porque não vale a pena usar magia e tal, não sei o que. Hoje a gente tem muitos jogos modernos que já não seguem tanto essa linha, que tem uma taxa de encontro menor ou não tem encontro aleatório nenhum, né? O Shin Megami Tensei 5, né, que é um dos jogos do meu coração, apesar de que eu não acho que ele mereça uma nota 10, mas é um jogo que ressoa dentro de mim. Eu zerei o jogo 8 vezes. Foi. O original, o Vengeance, por enquanto só uma. E eu vou conseguir todos os finais do Vengeance também futuramente, porque eu fiz uma resolução que em 2025 eu não vou jogar jogo repetido. Eu vou focar, porque ano que vem espero ser um servidor público e tal, nhaga nhaga. E aí eu vou ter menos tempo, então esse é o meu ano que eu vou ter mais tempo, vou jogar mais jogo inédito. Mas tem muita essa ideia de que tá mudando, porque o RPG de turno, eu acho que é aquela coisa que eu falei, né? Aquele vídeo de YouTube que eu disse, o RPG de turno tem que evoluir, ele tem ponto certo, porque não é que o RPG de turno tem que evoluir pra ser ruim. O RPG de turno tem que evoluir porque todo gênero tem que continuar evoluindo, né? O mundo vai passando e a gente vai evoluindo, o gênero vai evoluindo. A minha questão mesmo é que existe muito essa ideia que é muito colocado de que turno é sinônimo de chato e que as pessoas elas são meio que obrigadas a achar que porque o RPG de turno ele é chato, monótono, ele se arrasta. E eu digo isso que existem experiências e experiências. Eu, por exemplo, e aí uma coisa muito pessoal, eu não sou uma pessoa que eu demoro muito pra tomar a decisão do que eu quero fazer. Se botar pra fazer um arroz lá, eu vou fazer. Só assim quando é uma batalha mais complexa e tal. Mas eu sigo uma linha mais intuitiva, uma coisa assim de... vou seguindo intuitivamente. Já tem outras pessoas não, que gostam mesmo de passar um tempo. Eu já vi um amigo meu, que passou 10 minutos decidindo como é que os 4 personagens iam fazer, e eu assistindo e dizendo assim: Elmar, pelo amor de Deus, Elmar, toma uma decisão. Mas é muito da experiência, e isso também pode ser divertido. Eu acho, e aí fazendo um gancho com um outro produtor de conteúdo que eu gosto muito, chamado Thiago Ora, né, que é filósofo, sociólogo, pensador de cultura pop e apenas um gay. O Thiago Ora, ele fez um vídeo recentemente, eu acho que o nome do vídeo é As Armadilhas do Conteúdo. E ele fala de um conceito que é o conceito de compreensão ultraprocessada, que é justamente essa coisa de que já teve alguém que pegou uma ideia, pensou, mastigou ela bem bonitinho e jogou para todo mundo consumir essa informação já pronta e repetir. E eu acho que rola isso muito. E eu vou defender esse ponto trazendo uma coisa que nem é tão distante da nossa realidade. Baldur's Gate 3, quando ele foi indicado para Game do Ano, eu vi muitas pessoas dizerem que ele não merecia ganhar Jogo do Ano porque era um jogo de turno. Ponto. Não é porque era um RPG de turno ruim. É porque era um RPG de turno, ponto. Como se isso não merecesse ganhar. E ganhou. Congratulations, you're the winner. E eu lembro também de um conteúdo, eu vi também faz alguma coisa. Esse foi o mesmo ano que o Final Fantasy XV concorreu?
Não, 15 não. 15 é dos 16, desculpa. Eu acho que foi não. O 16 foi ano passado. O Baldur's Gate 3 foi 2 ou 3 anos atrás, eu não lembro exatamente. Eu sou recente nessa coisa de acompanhar o The Game Awards. Eu acompanho desde que eu comprei meu Switch. Mas foi. Inclusive Final Fantasy XV ou 16 é um que não fez sucesso, né? Porque, olha só, o Final Fantasy XVI, ele não é um RPG de ação. Ele é um jogo de ação com elementos de RPG. Consegue distinguir? E aí muitas pessoas que são fãs de Final Fantasy ou não compraram, ou não divulgaram, ou não compraram a ideia. E hoje ele tá dando prejuízo. Ele não teve uma quantidade de vendas tão grande no PlayStation 5, e aí ele saiu agora pra Steam e não vendeu tanto. Mas o que eu iria falar, só pra encerrar o meu ponto, pra ir encerrando o meu ponto, eu vi um conteúdo um dia desse de um youtuber, ele falando que ele era um jogador que ele só jogava jogo, se fosse jogo de ação, em terceira pessoa, com gráfico realista. Ai, Monaz. Então tá. Então, se não fosse desse jeito, ele nem encostava no jogo. Conheço muitos. Pois é, acho inclusive que é um tipo de gamer muito limitado, muito infeliz. É muito limitado o que a pessoa joga, é muito limitado o tipo de experiência que a pessoa se permite viver. Mas enfim, a questão é que ele começou a fazer um sucesso, né, no nicho e tal, e ele foi contratado para fazer um review do Persona 3 Reload, que é um remake do Persona 3. E ele disse que foi a primeira vez que ele foi jogar de verdade um jogo de RPG, e RPG de turno, porque até então ele nunca tinha jogado com boa vontade, mas ele foi jogar querendo saber o que o jogo tinha de bom, e ele ficou alucinado pelo jogo. Ele zerou o jogo 2 vezes. 2, caralho! Que ele não conseguiu parar de jogar. A partir dessa experiência que ele pensou em jogar outros jogos que não fossem jogos de ação em terceira pessoa com gráfico realista. Porque até então, se não fosse isso, pra ele não era videogame, era joguinho de celular. Porque fazem essa distinção. É uma coisa muito doida, assim. Então rola muito essa má vontade, e eu acho que é uma coisa muito limitada. Eu acho que muito limita muito a visão da pessoa. Eu acho que isso vem muito daquela necessidade de os jogos tem que ser 4K, 1080p, 49 GHz com 89 FPS rodando liso. Essa é a sua TechPix, é só ligar 0800. E aí, você esquece do que realmente é um videogame. Um videogame é sobre mecânicas, é sobre escolhas, é sobre experiências únicas. Uma das coisas que eu mais gosto em RPG é a possibilidade de eu e você jogar o mesmo jogo e a gente ter dificuldades e momentos completamente diferentes, baseados nas nossas escolhas. Uhum. Tipo, eu joguei muito Super Mario RPG, um jogo que inclusive o David comprou pra me jogar, que o meu namorado foi o primeiro jogo que ele jogou, o Samuel. O primeiro jogo que o Samuel jogou foi um RPG de turno. Foi. E eu acho que o Mario RPG, ele faz muitas coisas corretas. Porque, assim, é muito fácil você jogar um jogo, vamos dizer, um jogo de luta, que você tem opções de 4 botões de golpe, mas só o chute é forte. Todos os outros são fracos. O único botão que vale a pena apertar pra me vencer a luta é o chute. Então, pra quê que eu vou querer usar essas outras 3 opções, sendo que eu sei que a única válida é o chute? E eu sinto que muitos RPGs de turno sofrem disso, onde tal hora você percebe qual é o golpe que quebra o jogo, e aí você passa o resto do jogo naquele golpe. Geralmente em Pokémon você descobre isso muito fácil, e aí você coloca o golpe mais forte, ou o Pokémon mais forte primeiro, e fica apertando o A até o final. Ou no caso, sei lá, do Final Fantasy XII, você descobre a build perfeita e agora você só anda. Você não precisa nem batalhar, porque o jogo tá lutando sozinho. Então, tipo... Tanto que a experiência de Pokémon, assim, na infância, você vê que muitas... Pelo menos quando você é criança e joga Pokémon, você nem dá atenção aos golpes às habilidades que aumentam ou diminuem o status. Você só bota o golpe mais forte. Essa é a habilidade que aquele Pokémon vai aprender. Causa dano? Não. Então esquece. Pois é, e eu sinto que o Mario RPG, por exemplo, ele trabalha isso de uma forma muito legal, porque a gente tem o Mario, que é o personagem padrão. Ele pode ser ataque ou ele pode ser especial. E aí a gente tem o Malo, que ele claramente ele é baseado em golpes especiais. Trovão, curar o HP, ou não sei o que. E tem esse outro que é o Geno, que é mais baseado nos supers, nos especiais. Uhum. E aí você meio que sabe quando utilizar cada um deles. Só que aí, tal momento do jogo, você não pode mais utilizar o Geno, porque o chefão bloqueou ele. E agora você tem que montar uma outra estratégia na sua cabeça. Então o próprio jogo, ele leva em consideração as limitações do gênero e essas coisas a quais podem
alguém pode chegar e dizer isso é chato, isso é monótono. E ele tira proveito disso. Tipo, não, eu quero fazer com que o Léo, que ele usou todos os pontos dele no Mario pra aumentar o ataque, sofra nesse chefão onde é proibido usar o ataque. Epa! Pode não, hein? Porque agora o special attack dele tá fraco. E aí ele vai sofrer no chefão onde eu, que usei o Mario como special attacker, não sofri de forma nenhuma. Então nós dois tivemos experiências completamente diferentes no mesmo jogo, só por causa das nossas escolhas ou estilos diferentes de jogar. E eu sinto que nem todas as empresas conseguem levar isso, tipo, de uma forma interessante, como a Square fez no Mario RPG. Tipo, quando eu joguei o Shin Megami Tensei, o 5, que tu me recomendou, eu já achei ele o contraste completo de Pokémon. Porque Pokémon é muito simples. E Shin Megami Tensei é muito complexo. Tal hora, eu já não tava nem mais apertando A pra fazer a escolha certa. Eu tava, tipo, jogando no chat GPT pra ele escolher pra mim o que fazer melhor. Porque eu não sei o que é. Não pode falar. Mas no contexto de que eu nem sei mais o que é o que. Porque é tanta coisa, é tão complexo, e o jogo não dá aquele tempo de, tipo, ir apresentando aos poucos, que, tipo, se você não tivesse me falado que os itens no Shin Megami Tensei são essenciais para matar os chefões, eu não saberia. E aí eu não conseguiria matar um chefão X por causa disso. Porque em Pokémon eu não fui instigado a usar os itens. Nem em Shin Megami Tensei, como é que eu ia saber? Tá Final entendendo? Fantasy também geralmente não... O Final Fantasy acaba sendo aquele jogo que você acumula item mais do que usa. Nunca usa. Antes de passagem. O que Shin Megami Tensei não é. E eu não tive esse tutorial. Ele estimula isso, né? Porque ele te dá muitos itens. E não diferente de Final Fantasy, que é um jogo que eu gosto da franquia, mas que é uma... Eu amo Final Fantasy X. Porém, 12? O 10. Tem que concordar que é um jogo muito, digamos assim, acumulador. Você junta muitos itens e com alguns itens são muito difíceis de você conseguir, você acaba nunca usando. Tipo, Elixir, Mega Elixir. A maioria dos jogos Final Fantasy que eu jogo, eu raramente uso, só situações extremas. Mas em SMT, o jogo te dá recursos pra usar. Não tô ali por acaso. Aliás, inclusive, até antes de chefe, assim, um chefe que é fraco contra o elemento vento, por exemplo, e na área exatamente anterior a ela tem um item de causa dano de vento. Não tá ali por acaso. Se prepara, viu? E eu acho que isso é o que faz Shin Megami Tensei ser um RPG muito mais rico do que muitos desses, até mesmo do que Pokémon. Se você levar em consideração o jogo principal, porque o competitivo é outra besta. Mas o Shin Megami Tensei, ele te dá opções, ele te dá personagens diferentes pra você escolher o seu time. Então, eu tenho certeza que tu já deve ter jogado 2 vezes o mesmo Shin Megami Tensei, que foram jogos completamente diferentes. Sim. O 5, as 2 vezes que eu zerei começando do nível 1, né? Sem ser New Game Plus. Eu fui build mágica e a outra build física. E aí experiências diferentes mesmo, fazendo times diferentes. Mas assim, o meu ponto, e eu queria falar diretamente, o meu ponto é: experimente RPG de turno com o coração aberto. Você tem todo o direito de não gostar de RPG de turno, mas não gosto sabendo que você tentou e não que você foi com má vontade, porque existe muito essa ideia e eu faço esse apelo. E aí, finalizando o meu argumento, e eu acho que eu levei um pouco mais de tempo que eu queria pedir pro nosso convidado que ele falasse pra ele quais são os RPGs de turno top dele que ele recomendaria aí pras pessoas. Pode ser um pra começar, um médio e um avançado. Meu Deus. Se você quiser eu posso ir falando enquanto você pensa. Mas é porque assim, tem tantos jogos de RPG bacanas recentes, porque assim, eu acho que uma das críticas, eu acho que faz sentido, em certo sentido, essa crítica, de que quando o jogo não sabe implementar um sistema de batalha muito criativo, ele acaba inevitavelmente recaindo numa coisa repetitiva, que você tem um golpe muito forte que serve contra virtualmente todos os monstros, então você nem se dá o trabalho de explorar outras possibilidades e outras habilidades dos personagens. Eu acho que quando o jogo intencionalmente coloca limites, não é necessariamente algo ruim. Colocar limites, e não necessariamente não especificamente relacionado aos RPGs de turno, mas qualquer jogo, é uma possibilidade do game designer de
te forçar a ser criativo. Porque no momento que você tá com os recursos limitados, beleza, eu tô acostumado a fazer, a executar essa batalha de tal modo, mas aqui eu não posso fazer isso. Então, assim, como é que eu posso, de outro modo, superar esse desafio? Com outros recursos. Então, meio que assim, as limitações em determinados jogos que o determinados impõe, eu acho que acaba sendo mais interessantes. E honestamente, pra mim, eu gosto que o RPG seja... no caso, da experiência pessoal, eu gosto que o RPG seja, ou virtualmente todo jogo, mas especialmente o RPG, ele tem um certo nível de dificuldade, mas não dificuldade no sentido de algo que seja difícil de progredir, mas dificuldade no sentido de que de uma pronto, eu acho que nem é dificuldade a palavra, uma complexidade para que as batalhas não se tornem repetitivas. Eu amo Dragon Quest, eu gosto muito do universo Dragon Quest, tal, mas eu tenho que reconhecer que o jogo, de forma geral, é muito repetitivo, porque existe um certo ponto que você tem determinadas magias, determinadas armas que são melhores e você vai dar prioridade para elas e meio que a batalha acaba se tornando muito repetitiva. O que não é o caso, por exemplo, dos SMTs, o próprio Persona também. Eu acho que o Persona 5, pessoalmente, eu vejo meio que de uma visão mais global. Se havia um movimento assim de cada vez mais os RPGs se distanciarem de jogos de turno, o Persona 5 meio que estourou essa bolha e provou que é possível fazer um jogo de RPG de turno de uma forma dinâmica, que não é simplesmente apertar botão de forma repetitiva. E que, inevitavelmente, assim, eu acho que inclusive por isso que a desenvolvedora tá, digamos assim, trazendo outros jogos da franquia Shin Megami Tensei, como ele trouxe depois do Persona 5 veio o Shin Megami Tensei 5, veio agora, acabou de ser anunciado o jogo do Raido. Sim, o Raido com radiação. Mas enfim, eu tô dizendo assim, foi um jogo que permitiu daqui a Atlus. Atlus não, desculpa. Qual é o nome do Persona? Atlus mesmo. Meio que abrisse, digamos assim, o horizonte de que, tipo, Persona 5 é um ótimo jogo, mas olha que existem outras possibilidades, assim, especialmente o SMT, que talvez seja do universo desses jogos da Atlus, mais, pelo menos aos meus olhos, eu acho o mais desafiador e ao mesmo tempo mais criativo, assim, eu gosto muito do SMT. Eu sou suspeito porque eu gosto muito do SMT 5, eu vou falar de novo dele. Porque eu acho que ele consegue casar um jogo que ele é desafiador e divertido, assim. Eu acho que é um balanço e é desafiador porque, assim, você tem as regras que valem pra você, mas também vale pro inimigo. Então não basta apenas você escolher, digamos assim, aliados que tenham golpes muito poderosos. Você tem que considerar também as fraquezas dele, porque se os inimigos, da mesma forma que você pode explorar as fraquezas dos adversários para ganhar mais turnos, eles também podem fazer isso. E eu acho engraçado, porque eu percebi isso muito, que não é uma tensão, não sei exatamente se é uma coisa de estadunidense, mas eu vi muitos youtubers estadunidenses jogando SMT5, reclamando de que o jogo é muito difícil, daí quando você vê a batalha, ele coloca vários demônios que são fracos contra os elementos do chefe. Então, assim, eu acho que às vezes a dificuldade que as pessoas têm em RPG de turnos efetivamente assim, mergulhar nas regras do jogo e entender como é que ele deve agir dentro das limitações que o jogo impõe, né? Mas se a gente for falar, digamos assim, de recomendações efetivamente, eu acho que assim, é um xodozinho meu, eu amo esse jogo. Sea of Stars é uma das melhores descobertas que eu fiz recentes. Eu acho que eu joguei ele, quando, meu Deus do céu, acho que foi no final de 2023, se não me engano, ou foi no começo de 2024, ou por aí. E foi um jogo que eu me apaixonei. E no mesmo ano que engraçado, foi exatamente acho que foi no mesmo ano que o Baldur's Gate venceu o melhor jogo do ano, o Sea of Stars venceu o melhor jogo indie, um RPG de turno, muito aos moldes do Chrono Trigger, que não basta apenas você colocar comandos, você tem que... ele tem um sistema de batalha lá que é muito semelhante ao Chrono Trigger, mas ele tem características próprias. Dependendo da sua posição, do local que você tá na batalha, não apenas né? Isso, você tem que saber bem Pokémon Arceus. E bem saber determinado aqui, usar quais tipos de golpes utilizar em determinadas horas, porque cada monstro no campo de batalha, ele tem meio que assim, uma sequência de chaves
que elas correspondem aos elementos que os seus personagens podem usar. Às vezes é um tipo de arma, às vezes é um elemento. E quando você acerta os adversários com esses elementos, você quebra ele e ele fica com costume sem agir. E isso pra monstros, embora que pra monstros mas não faça pouca diferença, porque enfim, né, são mobs comuns, geralmente não são tão complicados, mas isso pra chefe é essencial, porque os chefes eles fazem muito. Então presta a usar um golpe muito forte. Se você for inteligente, você consegue bloquear isso antes deles agirem. Mas fora isso, é um jogo assim, esteticamente lindo. É um jogo que eu conheci ele pela demo. E na demo tinha uma trilha sonora que você não podia acessar uma determinada área lá, mas ela tinha uma trilha sonora que acho que uma das trilhas sonoras mais lindas que eu já vi em jogo de RPG recentemente, que ela foi composta pelo Mitsuda, que foi um cara que fez parte do time que produziu a trilha sonora do Chrono Trigger. Então assim, é engraçado como eu adorei o fato de um jogo indie, cuja qualidade foi tamanha que eles conseguiram chamar a atenção do cara que fez a trilha sonora original do Chrono Trigger e contribuiu pro jogo, e tá lá no jogo essa trilha linda. Então assim, Sea of Stars eu diria que é um jogo muito, muito bom pra quem gosta, pra quem quer se introduzir a jogo de RPGs, e que não é simplesmente um jogo de input de comando. Você tem que pensar um pouco, vamos dizer assim. E o cache é maravilhoso também. Eu acho que fazia tempo que eu não gostava tanto de um cache desde Sea of Stars. E acho que assim, uma segunda sugestão, que novamente é outro jogo indie. Eu prometo que não é por causa do fato deles serem indie, mas é porque são jogos de qualidade. E eu acho que inclusive o fato deles serem indie não é por acaso. Eu acho que exatamente como eles não estão sob a pressão de ter que produzir jogos que vendam milhões de unidades, jogos AAA de alto realismo e tal, os desenvolvedores eu acho que eles estão muito mais livres para desenvolver o jogo que eles querem jogar. Não é o jogo que necessariamente vai vender milhões. Embora que o Sea of Stars, ele foi um jogo que ele é indie e tal, tudo mais, mas ele de fato teve uma grande repercussão. Mas, enfim, sobre a minha segunda recomendação, o Chained Echoes, que é um jogo muito bom, muito interessante, um sistema de batalha muito particular. E é engraçado que o cara que produziu ele, o Matthias Linder, que é um alemão, ele passou 7 anos desenvolvendo ele praticamente sozinho. Ele, obviamente, que ele contou com a ajuda de pessoas para alguns elementos específicos do jogo, que eu não vou saber todas as características técnicas do jogo, mas basicamente é a criação dele. O jogo, de uma forma, o coração do jogo é o Matthias Linder. É engraçado, durante muito tempo ele tentou desenvolver o jogo compartilhando o tempo com um trabalho estável, mas chegou um momento que houve necessidade de ele se colocar totalmente no projeto. Eu acho assim, muito louvável essa paixão, essa paixão dele pelo jogo tá evidente no jogo, sabe? Essa paixão dele pelo gênero tá evidente no jogo. Ah, como eu adoro! E mais falando especificamente sobre o sistema de batalha, já que, enfim, o foco aqui é o fato de ele ser um jogo de turnos. Ele tem um sistema que, como eu disse, ele na verdade ele te pune se você apenas entrar comandos. Porque como é que funciona? Você tem uma barrinha que ela fica localizada no canto esquerdo superior da tela, em que você tem um determinado limite. Quando o cursor tem uma setinha lá, que ela tá abaixo desse limite, você não tem nenhum problema, mas quando ela tá dentro desse limite, o seu grupo, ele causa mais dano e ele recebe menos dano, então tem um bônus tanto de ataque quanto de defesa. O problema é que se você continuamente ficar atacando, ela pode extrapolar e chegar para um limite que fica no canto direito dessa barra, onde você vai sonoramente perceber isso, que aí os seus personagens vão receber uma quantidade maior de dano. Ele passa, na verdade, a ser punitivo. Quando extrapola essa barra, você passa a levar mais dano e causar menos. Então, assim, a estratégia do jogo exige que você consiga saber a hora de atacar, a hora de usar magias, a hora de usar técnicas de cura, a hora de usar item, porque se você só apenas ataca, você vai ficar numa situação muito mais fácil de ser derrotado. E eu garanto, o jogo vai te punir, porque ele meio que te obriga a ser de turno pra que funcione. Mais do que turno, ele te obriga a escolher os seus golpes de forma estratégica, porque
a cada turno, vai ter um tipo de golpe lá, que ele vai ficar marcado com uma cor verde, que quando você usa, ele abaixa essa barra. Então, obviamente, né, em alguns momentos essa barra, porque o ideal é que você manter dentro desse limite, né, para poder causar dano, o máximo de dano possível, e também tá o máximo de defesa, mas tomando cuidado para não extrapolar, porque aí você se coloca numa situação muito perigosa. Então, assim, você tem que planejar muito bem as suas ações, assim, tem momentos em que, assim, você tem que decidir, será que eu uso essa magia de cura? O meu grupo tá em uma situação muito precária. Se eu usar essa magia de cura, eu extrapolo a barra e coloco todo mundo numa situação mais perigosa. Mas se eu trocar esse personagem e usar uma magia de defesa, a barra baixa, então talvez seja melhor, em vez de curar, usar essa habilidade que não vai me curar, mas que vai me colocar numa situação de segurança, mas talvez se os personagens tivessem se curado, talvez eles tivessem sobrevivido a um golpe posterior, enfim. Aí você sempre tem você chega nesses momentos, principalmente quando a barra tá no limite, assim, qual a melhor ação? Será que eu ataco agora? Será que eu uso uma técnica de status para poder me manter na segurança? Enfim. E outra coisa que também, só pra terminar, ele é um jogo que, diferente da maioria dos RPGs, onde você tem nível, né? Acho que 99% dos RPGs você tem isso. Esse é um jogo que não tem nível. Saga. Básica. Não, mas 99% dos jogos de RPG você não, tem, tipo, essa aí deu tipo saga. Level up é basicamente, tipo assim, é uma... E como o jogo traduz a progressão? Pois é, aí tem uma espécie de grid, assim, que você... Opa, pensa em inglês, desculpa. Um tabuleiro? Tipo um tabuleiro, que na verdade, assim, tem a ver com o progresso da história, não é por personagem. Mas ela te dá alguns recursos pra você trocar por uma arvorezinha pra você aprender habilidades. Tipo do Final Fantasy XII? Aquela Sim, do Zodiac Age, que você fica numa página de tabuleiro? Sim, mas de uma forma bem mais simples. A questão é, isso em si não impacta tanto no... Quer dizer, obviamente que impacta você aprender habilidades novas. Mas tem uns bônus, assim, de atributos, mas o que mais importa é como você desenvolve os seus equipamentos. Esse, na verdade, é o que mais impacta no seu dano final. Porque, especialmente quando você alia esses equipamentos a determinados outros itens que você vai coletando, que aumenta o seu dano percentualmente. Que, obviamente, no começo do jogo, dados seus atributos baixos, não tem tanto efeito. Mas quanto mais atributos você tem, percentualmente, tipo assim, 20% de 10 é uma coisa, 20% de 100 é outra. Então, assim, você tem que saber como manejar os seus equipamentos e, ao mesmo tempo, saber como navegar por esse sistema de batalha. Exige que você seja atento aos golpes que você usa a cada turno. E achei o cast assim, muito bom. Eu gosto muito do começo do jogo, porque assim, é uma história assim, muito clássica de RPGs, no sentido de um grande conflito entre reinos e tal. E só que assim, isso você vai descobrindo aos poucos. Os primeiros personagens do jogo, eles têm um objetivo específico de estarem na primeira cidade do jogo, e o jogo vai te conduzindo, é muito bom, eu gosto muito desse começo, ele vai te conduzindo para que os caminhos deles se encontrem num determinado evento, que enfim, não vou falar. Esse segredo eu não conto pra ninguém. E aí o grupo se forma. E não necessariamente é um grupo muito coeso no início, ou muito... que tem um objetivo comum, cada um tem o seu caminho, assim, interesses não necessariamente iguais ou muitas vezes conflitantes, mas que naquela situação é o melhor caminho para eles seguirem o caminho juntos. Outros personagens vão se juntando ao longo do caminho também, mas é muito interessante o jeito que ele vai construir a narrativa. Eu acho incrível o fato de ter sido criado por uma pessoa só. Eu acho absurdo isso. É um jogo muito, muito bom, um jogo indie que você consegue encontrar, acho que praticamente todos os sistemas. Tem no Switch, tem na Steam, então acho que deve ter também no Xbox e PlayStation. Então é um jogo que exige... Esse é um pouquinho mais exigente, assim. Mas eu acho que ele é bastante interessante. Se você se abrir às limitações que o jogo impõe, ele fica muito divertido. Uau! Obrigado pela palestra. Muito interessante. Porque, assim, tudo isso pra fugir dos números, né? RPG é muito fácil querer, tipo, é uma busca pelos números. Eu sinto que esses dois exemplos que tu deu foi basicamente, olha, RPG pode ser muito mais do que uma briga pelos números. É quase como se tivesse um jogo dentro do jogo, que você tá tendo que jogar pra fazer com que os números façam um pouco mais de sentido. Não é só tipo... Pai, qual golpe mais forte? Eu tenho que chegar no nível 40 pra matar esse chefão. Não é sobre isso.
É sobre outras mecânicas que se entrelaçam com que tudo que o jogo tem a oferecer. Tipo, até Final Fantasy. Final Fantasy tem uma realidade tão louca que você só aceita que aquelas dinâmicas dos cristais e da skill tree só faz sentido naquela realidade. Então faz com que as mecânicas complementem o que o jogo quer passar. E não como se fossem duas coisas diferentes que você é obrigado a fazer aquilo para que o jogo funcione. Né? É difícil fazer isso. Eu acho que é por isso que tem muita gente que acha que RPG é chato. Porque é difícil fazer um RPG bom. Absolutely. Não, eu particularmente detesto quando a jogabilidade, o progresso se resume em acumule 10 de ataque para avançar. Né? Acho que é muito mais legal quando realmente ele exige, quando as batalhas são mini quebra-cabeças, ou são coisas que você tem que elaborar uma estratégia. Tem algumas partes, no próprio Shin Megami Tensei, que o quebra-cabeça é como você vai em vários jogos. Nos vários jogos tem algumas partes que são bem interessantes, que o quebra-cabeça é qual é o time que você vai montar. A batalha nem é tão interessante, o interessante é você montar o time. E tem uma coisa que eu lembrei, que não tem, mas não tem tanto a ver. Cara, eu detesto quando anime coloca sistema de atributo. Tal personagem tem ataque tal, defesa tal, magia tal, porque vira briga de número. Pois é. Quem é que ganha? Cara, eu acho tão chato. Eu achei tão bobo. Achei tão sem graça. Eu larguei o Shaman King por causa disso. O Shaman King, o mangá, tem uma hora que começa a dizer quanto de magia cada um tem, e aí não é mais uma questão de estratégia, virou quanto Pokémon. quem tem mais magia. Não gosto. Eu queria recomendar um jogo pra quem tá começando, que é o Paper Mario. Qual deles? O primeiro, que é o que eu tô jogando. Eu não vou recomendar um jogo que eu não joguei. O Paper Mario 1, ele é super simples. Ele tem essa pegada do Super Mario RPG, de ter um comando pra ele dar um pulo duplo, pro ataque ser mais forte. Mas o que eu acho que ele é legal pra quem tá começando é justamente porque os números são baixos e o escopo é mais simples. É bem mais simples, é bonitinho, fofinho, mas é uma coisa bem mais simples, que tem a sua nuance, tem um certo nível de complexidade, mas não é nada que você fique, meu Deus! Inclusive tem um meme muito engraçado que é tipo assim, o cara tá lá quando os inimigos no Final Fantasy estão causando 500.800 de dano, aí o cara lá, quando o chefão do Paper Mario causa 10 de dano, e o cara, meu Deus, eu vou morrer! Outro também que eu acho que é super legal, mas que eu só joguei o começo, é o Bug Fables, que ele é uma espécie de sucessor espiritual de uma franquia que não morreu, que é o Paper Mario. Mas a galera se inspirou no Paper Mario e fez com insetinhos, bonitinho e tal. E ele tem essa mesma pegada de ter ações pra agir e tal. Não diga! Digo sim! Coisa! E ele é tão legal de jogabilidade, tão legal que eu tava jogando com meu namorado. E o meu namorado, que não é uma pessoa que é louco por RPG de turno, tava assistindo e tava... Vem, me dá o controle e deixa eu jogar uma batalha. Porque ele sentiu interessante a ponto de querer jogar uma batalha. Olha ele aqui fazendo joinha. O Bug Fables é super legal, né? E aí, pra terminar minhas recomendações, assim, eu não recomendo pra quem tá começando Persona nem Shin Megami Tensei. Apesar de que Persona é muito fácil, e Shin Megami Tensei é mais difícil, mas nada impossível. Eu acho Persona fácil. Persona, comparado a esse experiência. O problema comparado a Shin Megami Tensei. Não, comparado até... O Enem é fácil. Muito. Porque o Persona é muita informação. É muita informação que você tem que fazer, gerenciar muita coisa. Mas de Final Fantasy, os que eu acho são mais legais é o 5 e o 10. O 10 é um dos jogos da minha vida. Eu amo a história, eu amo os personagens. Eu acho que tem umas duas cenas que são mal interpretadas pelas pessoas. Eu falo sobre essa em outra ocasião, que a gente tá estourando nosso tempo. Mas a cena da risada, gente. Todo mundo tira sarro da cena da risada, só que ninguém interpreta que aquela risada falsa do Tai, dos Tidus, ela é uma risada falsa. Não é o ator que tá interpretando mal. É porque naquele momento ele tá se forçando a rir. Tu não sabe que cena é essa, né? E depois tu vê. E aí as pessoas, olha que risada falsa. É claro que a risada é falsa. Ele tá rindo falsamente. Até que depois, quando ele e a menina percebem que o que eles estão fazendo é ridículo, eles começam a rir de verdade. Eles riem naturalmente. Só que aí as pessoas muito reproduzindo, sabe? Eu não sei. Não gosto como as pessoas interpretam errado essa cena. E acaba reduzindo o jogo
a interpretação errada de uma cena. Uma história bonita, uma das histórias da minha vida. Quando eu zerei o jogo 3 vezes, as 3 vezes eu refleti sobre qual era o meu papel no mundo. É uma obra-prima. Acho que as pessoas esquecem, sabe, de que o Tidus, na verdade, ele vem de um outro universo. Então, o fato dele rir daquela forma, naquele contexto, então ele, tipo, não apenas tem uma questão de desconhecer, eles conhecem determinados hábitos e a cultura daquele outro mundo. Então, obviamente que determinadas condutas e comportamentos deles vão parecer estranhos, né? Tem uma lógica, né? O outro que eu acho que todo mundo deveria experimentar era o Final Fantasy V. Ele é bem acessível, tanto em termos de formas alternativas de baixo orçamento, quanto em termos de modos legítimos de se jogar. E o legal do Final Fantasy V é porque, apesar do começo ser meio mecanicamente monótono, quando você consegue o primeiro cristal e você abre o sistema de classe, que os personagens podem ficar trocando de classe à vontade entre as batalhas. Nossa, fica ótimo. E o primeiro cristal te dá logo 6 classes. Pá! Toma 6 classes, então você monta suas estratégias, experimenta. E isso faz com que o jogo ele fique sempre diferente. Porque você está sempre trocando as classes, você está sempre experimentando modos novos. Então, assim, minhas recomendações são essas. Eu diria até que acho que é o dos Final Fantasy que tem classe, acho que é disparado mais divertido, assim. É o que acho que mais permite você ter combinações muito específicas de como usar as habilidades deles. Eu acho que de longe os Final Fantasy desde o tempo que eu mais joguei. E o Final Fantasy V tem uma história boa, tem personagens bons e, eu sei que é discutível, mas tem uma representação positiva transmasculina. Descolonize minha corpa, desbinarize minha gênero. Eu defendo que Ferris é um homem trans, né? E você, amigo? Para recomendações de RPG, eu tenho 2 também, né? Eu vou tentar seguir o nosso estilo de para uma pessoa que nunca jogou e uma pessoa que já jogou muito. Para quem nunca jogou, é um RPG. Não tem pra onde correr. Ele segue o mesmo estilo simples que o David falou. Você não tá mexendo com milhões, tá mexendo com unidades. Ele apresenta todo o contexto de RPG de uma forma diluída e gostosa. Você entende que nas cidades são relaxantes e estratégicas, e nas cavernas são assustadoras e desafiadoras. Você entende que se você mudar as roupas, você vai ganhar certas coisas. Você tem a escolha de batalhar, não são batalhas aleatórias. Então, e ainda tem um saborzinho a mais, uma coisinha da Nintendo, né? Que tipo, se você apertar o botão na hora certa, dá um tchan. E aí isso faz com que... Foi o primeiro jogo que fez isso. Sim, e é o que fez melhor até hoje, 30 anos depois. E então, eu acho que pra quem nunca jogou... Sea of Stars também tem isso. Mas não fez melhor que o Mario RPG. Não, claro. Yakuza Like a Dragon também fez isso. Sea of Stars fala Double Dragon também. Eu não quis dizer que foi uma mecânica que morreu em Mario RPG, mas que mesmo... Sea of Stars, ele abertamente falou que uma das inspirações foi esse sistema do Mario RPG. Pois é, ele é uma referência até hoje, porque ele fez muito bem. Então eu acho que pra quem nunca jogou RPG, seria o Super Mario RPG. Meu namorado jogou e ele está aqui dançando a musiquinha na minha frente. E o outro, não sei se eu consideraria necessariamente um jogo, mas é um tipo dentro de um jogo. Seria o competitivo de Pokémon. Porque assim, eu vejo que a comunidade de Pokémon não joga o competitivo de Pokémon. Porque é muito complexo. E ninguém nunca sequer consegue pensar nisso. Porque quando você joga Pokémon, é besta, é básico. Mas se você e o inimigo estiverem no mesmo nível... Todos no nível 50, que é o que acontece no competitivo, utilizando as mesmas regras, as batalhas ficam acirradíssimas. E eu sinto que é o jogo que mais se afasta daquele preconceito que o David falou no início. De RPG é chato, e é monótono, e é besta. Pokémon competitivo, ele consegue fazer com que você soe ao escolher 4 golpes simples. Porque você tem 2 minutos entre cada partida. É de turno? É de turno. Mas por ser online, você tem uma limitação de 20 minutos por batalha, 2 minutos por escolha. Então, se você pensar demais, 2 minutos parece muito. Não é. Eu acho muito. Não é. É porque eu sou mais intuitivo. Não tem como. Por isso que eu recomendo que vocês joguem pra saber, sentir na pele o que é realmente 2 minutos no competitivo de Pokémon. Eu lembro que eu tentei jogar em live o Sword and Shield e era muito difícil, porque na maioria das vezes eu não tinha tempo hábil de escolher o golpe.
porque acabava. Eu tinha que falar alguma coisa, eu tava contando a metade da história e passou o tempo. Imagina, tipo, quando você tá no Ranking Master, no final da temporada, atualmente, onde as pessoas conseguem usar os Pokémons lendários, por exemplo. Onde, tipo, é literalmente assim, de você... De 5% no ataque faz uma diferença gigantesca. Ou que você tem que usar estratégias loucas, como tipo Trick Room, Tailwind, pra fazer com que os Pokémons rápidos agora ataquem por último. E que os Pokémons troquem o status de ataque por defesa. E aí você consegue fazer várias loucuras no que fazem com que os números de RPG fiquem acirrados. Coisa que, tipo, é impossível fazer no jogo básico. É literalmente impossível. Eu não acho que o jogo de Pokémon seja feito para se vender o competitivo. Tanto é que agora eles estão nessa nova onda aí, né? Com esse novo jogo do Pokémon que vai ser pra Switch celular, onde ele vai ser único e exclusivamente baseado nesse competitivo. Por quê? Nós, jogadores normais, ignoramos essa área do competitivo de Pokémon, mas tem uma comunidade extremamente enorme. Temos brasileiros, inclusive, campeões mundiais de competitivo de Pokémon. Tem vários temas diferentes. Tem batalhas em dupla, batalhas individuais, com seis Pokémons, com 4. Então, tipo, são várias vertentes diferentes que uma coisa que a gente achava básico e simples como luta de turno, não é. Então, são essas as minhas recomendações. Eu acho que, inclusive, o próprio fato do jogo nunca ser muito desafiador, meio que o jogo, digamos assim, a história central de Pokémon não ser muito desafiadora, acaba meio que estimulando quem vai buscar o competitivo. E desestimula, é por isso que eu acho que faz sentido ter um jogo só pra isso, porque quem joga Pokémon para o competitivo odeia a história. Ai, isso é chato, tem que ficar apertando A e tem que ir do ponto A pro B, pro C, pro D. Eu jogo com Pokémon competitivo desde de Galar, desde o Sword and Shield. Desde o quê? De Galar. Foi. Depois de Galar, gente, tudo mudou. E aí, eu simplesmente não consigo mais jogar Pokémon da mesma forma. Porque é tão banal, é tão sacal. Isso eu falo da história principal. Só que aí, é por isso que eu digo que Pokémon é um jogo que começa depois que você termina. Porque aí, depois que você termina, consegue todos os ginásios, você consegue a habilidade e a capacidade de julgar os Pokémons, de treinar eles, de fazer ovo, pegar todos os itens. Aí o jogo, pra quem joga no competitivo, começa. Então, tipo, ter um jogo exclusivo para isso é sensacional, porque talvez faça com que essa barreira que existe pelo jogo ser chato, simples, básico demais pra quem é muito avançado, e ao mesmo tempo ser complexo e um bicho de 7 cabeças grande demais pra quem não entende dessa parte. Ter um jogo exclusivo pra cada uma dessas coisas faz com que o vão entre o trem e a plataforma seja um pouco mais assustador de pular, se é que me entende. Uau! Não, então com essa metáfora super positiva e alto astral, né? Nosso colega Carlos, nós encerramos nosso episódio do podcast Gamers com Local. Muito obrigado à presença de todas as pessoas que estão ouvindo. Muito obrigado a Leomar por ter vindo aqui, né, falado sobre joguinhos indies, RPGs de turno de 200 horas. Depois, posta aí uma foto da tua coleção de mídia física de RPG. R$3.000 ali numa foto. Antes fosse. E aí, é isso. Obrigado também pelo meu companheiro, meu colega. Gente, eu esqueci que eu tô entre gays. Esqueci que eu tô entre gays. E eu especial aqui, eu tô começando a estranhar, chamando o meu namorado de companheiro o tempo todo. Mas tudo bem, não sei como eu me sinto em relação a isso. Em homenagem a nosso tema de batalha de turno, eu gostaria de encerrar com a gente falando Gamers com Local em turno. Gamers com Local. Aí parece RPG de ritmo. Então até a próxima semana em mais um episódio do nosso querido podcast Gamers com Local. Uhul! Gamers com Local. Gamers com Local. Eles jogam videogame e eles têm local.